Acesso à internet, educação, desigualdades. Esses são elementos de uma equação que estão obrigando nossas crianças e jovens a darem uma solução durante a pandemia de Covid-19. Se essas contradições já eram bem reais antes do necessário isolamento social, hoje a ausência de políticas públicas, aliada com a inércia de órgãos competentes e o oportunismo de mercado, estão transformando a educação brasileira em um privilégio de classe. Ou seja, se você tem boa conexão e acesso a dispositivos de qualidade, você terá o privilégio de estudar. Do contrário, você ficará à margem dos processos educacionais. A indiferença do Ministério da Educação é gritante. A manutenção do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é prova clara de como o governo federal enxerga seus jovens que pretendem ingressar no ensino superior público. Quer dizer, se você pode se preparar durante uma crise sanitária global, você será bem-vindo às instituições de ensino públicas, as melhores do país. Se não, como disse mesmo o ocupante do Planalto, e daí? No episódio 3 do Batalhas Digitais, nós vamos conversar com Marina Pita, coordenadora do Intervozes, e com Priscila Gonzalez, cofundadora do Instituto Educa Digital. Então nós vamos trocar uma ideia sobre essa realidade da desigualdade do acesso à educação digital, que está mais evidente do que nunca agora na crise, e vamos falar também sobre a prática das redes públicas e privadas. Quais aplicativos estão sendo utilizados, quais plataformas estão sendo utilizadas, como funcionam as políticas de coleta e tratamento de dados, há transparência ou não, os pais estão sabendo o que está acontecendo no ensino de suas crianças. E é isso, bora lá que o Batalha está começando. Marina e Priscila, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Batalhas Digitais, é um prazer recebê-las. E bom, vamos lá, sem perder muito tempo, Marina, eu já endereço a primeira questão a você, sobre acesso propriamente. A pesquisa TIC Domicílios de 2018 apontou que 85% dos usuários de internet das classes D e E acessam a rede exclusivamente pelo celular, e somente 13% se conectam tanto pelo aparelho móvel quanto pelo computador. Um estudo da Anatel indicou que 55% dos acessos móveis do país são pré-pagos. E sabe-se que boa parte dos usuários pós-pagos são clientes dos chamados plano controle. Aqueles que se pagam uma taxa mensal com um limite bem estrito de dados, de tráfego de dados. Então, Marina, além desse recorte que eu acabei de mencionar, qual é o quadro de acesso à internet no Brasil e como isso implica na educação das crianças e jovens no contexto da pandemia? Tá. Enio, obrigada. Em nome do Intervoz, agradeço o convite para a gente participar desse Batalha Digital. É importante lembrar que, considerando a conexão dos domicílios, ainda tem uma boa parte da população que está desconectada, né? Algo em torno de 30% dos domicílios ainda estão desconectados. E como você trouxe, né, esses dados apontam para uma diferença no tipo de conexão a partir principalmente de classe e de região. Então, isso significa que a pessoa, quando ela está conectada, não significa que ela está habilitada e que ela tem um serviço para conseguir assistir, por exemplo, uma aula, que pode ser um vídeo e que exige um volume de tráfego de dados muito relevante. Se você for considerar os pacotes de dados móveis, que aí, enfim, é a maior parte dessa classe D e E, são limitados. Então, é uma conexão, mesmo nos casos em que você considera que o domicílio está conectado, muito frágil para atividades mais elaboradas. Você imaginar que a educação, de forma regular, ela pode ser realizada por meio de ferramentas e tecnologias conectadas, por exemplo, desconsiderar que existe uma desigualdade de conexão brutal e que uma boa parte desses estudantes, talvez os que precisariam de maior apoio nesse momento, não recebem o devido apoio para continuar atividades, ainda que seja de forma complementar, que é o que a gente tem defendido, né? Então, a gente vê pouca ação em relação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação para lidar com esse cenário de desconexão de parte da população e de uma conexão
bastante limitada por uma outra grande parcela, e em relação à Anatel, a gente tem uma fragilidade em relação à exigência de compromisso das operadoras nesse momento. Queria só citar, né, o Intervozes e o Instituto de Defesa do Consumidor, que também compõem a Coalizão Direito na Rede, protocolaram um pedido na Anatel para que as operadoras não pudessem cortar a conexão dos usuários no período de pandemia por ausência de pagamento e por atingir o limite da franquia de dados. E até o momento, né, a gente não teve uma resposta positiva da Anatel, o que significa que, além dessas questões que você já apresentou, de uma conexão bastante limitada por boa parte da população, a gente, considerando que hoje existe uma restrição de renda de boa parte da população, a gente pode ter um aumento dessa restrição de acesso, né? Então, acho que são elementos importantes para considerar. Aline, e as operadoras nessa história? Essa era uma pergunta que eu ia jogar para frente, mas já que você deu essa deixa, as operadoras como se posicionaram? As operadoras colocaram que elas não podem se responsabilizar pela conexão independente de pagamento, o que é bastante preocupante, né? Especialmente porque foi editada uma medida provisória, Enio, que posterga o pagamento de uma série de tributos e contribuições por parte das operadoras. A gente está falando do Fistel, do Condecine, né, que é uma contribuição que as operadoras pagam para maior diversidade de produção de conteúdo audiovisual e, por exemplo, para o fomento da comunicação pública. Tudo isso foi postergado via medida provisória. Então, quer dizer, o fluxo de caixa delas estaria mais equilibrado nesse momento. Agora, essa compreensão da necessidade de compreender o fluxo de caixa, né, a possibilidade de pagamentos nesse momento não foi estendida à população. As operadoras ganharam um benefício e a população continua sendo desconectada se ela não tiver esse recurso para fazer o pagamento agora. Não há essa postergação da possibilidade de pagamento que houve para as operadoras. Para você ver, né, como são as coisas, né? Quando a pandemia estourou, o que tinha de marketing de operadoras, de telefonia falando, nós estamos com vocês, vamos garantir a conexão, mas em 2 meses a gente viu que era tudo balela, né? Priscila, eu vou entrar em outro assunto agora contigo, que também faz parte sobre essa desigualdade de acesso à internet, que são os dispositivos. Eu vou citar aqui uma pesquisa que foi feita no Colégio Técnico de Campinas, da Unicamp, o Cotuca, feita em meados de março, né, no início das quarentenas pelo Brasil. A pesquisa apontou, uma pesquisa com os alunos, cerca de 600 alunos, que 70% desses alunos possuem computadores. Destes, 35% compartilham a máquina com 3 ou mais pessoas. Desses 600 estudantes, 98% tinham acesso ao smartphone, porém 77% não tinham aparelhos com memória suficiente para o uso de novos aplicativos ou para o armazenamento de informações. Então, Priscila, o que tem sido feito, você com o Instituto Educa Digital, talvez saiba melhor, o que tem sido feito em termos de iniciativas para driblar esse tipo de empecilho e manter alguma rotina de aprendizagem? Quais são as melhores práticas e mais inclusivas? Olá, Enio. Obrigada pelo convite. Parabéns pela ideia aí do projeto do Batalhas Digitais. Muito bom a gente poder comunicar esses temas densos para a sociedade. Um prazer estar aqui com a Marina também, com quem eu aprendo super sobre todas essas questões. E eu queria aproveitar a fala dela e responder a você, mas eu preciso fazer uma conexão que é em relação ao quanto que a educação ainda está muito fechada num mundo quase que de conto de fadas. Como se você garantir que a tecnologia nas escolas chegue por meio de currículo, por meio de básico nacional curricular comum, por meio de projetos, não envolvesse todo um ecossistema de onde vem a internet, como que isso está relacionado com o mundo lá fora.
E a gente não viu isso por parte dos nossos gestores, né? A gente está vivendo uma tristeza no nosso Ministério da Educação, infelizmente, e por parte dos gestores em geral, de olhar, bom, a gente tem uma pandemia, tem uma questão aí que a gente precisa dar um apoio para os nossos estudantes, e se a gente vai usar o remoto, o meio digital, quem são esses estudantes? Eles têm acesso? Que tipo de conexão eles têm? Quem nós temos que acionar antes da gente pensar, ou nem antes, ou em conjunto com as medidas que a gente vai tomar aqui para a nossa rede? E isso tem tanto a ver com a educação, porque a educação que a gente acredita, né? A educação progressista, de entender que está tudo interligado, não dá para resolver isso só dentro do métier da área de educação, mas tem uma série de outras questões envolvidas que os gestores não estão vendo isso. E aí não adianta determinar o que fazer nesse ensino remoto se a gente vai ter uma série de desigualdades surgindo ainda mais, porque nem todos os estudantes têm acesso, e essa pesquisa que você trouxe, Enio, é de ensino superior. A gente tem uma realidade hoje... do ensino médio, do Cotuca. Ensino médio. Eu achei que fosse da Unicamp, porque eu vi uma... É do Colégio Técnico da Unicamp, é isso mesmo. Tá. Mas o ensino superior também está dentro dessas estatísticas, porque a gente teve uma entrada muito grande de alunos vindo das escolas públicas no ensino superior ao longo desses últimos anos. Então, essa falta de acesso não é só da educação básica, de todo o sistema, da educação como um todo. E o acesso é pelo celular. Então, quando a Marina fala, a gente, como sociedade, organização da sociedade civil, junto com o INDEC, protocolou uma liminar, tentou que a Anatel olhasse para isso, e até agora não teve resposta. Isso foi bem no começo, eu acompanhei, foi no final de março ainda, né, Marina? E não teve uma resposta, e não tem uma mobilização dos setores da educação em relação a isso. Eu digo dos setores mesmo, dos gestores públicos, das entidades educacionais. O Conselho Nacional de Educação acabou de divulgar uma normativa, um aconselhamento de como proceder agora nesse período de pandemia, e em nenhum momento se fala sobre isso, como garantir o acesso, a conexão dos estudantes. Eu acho muito inadmissível como que a gente, pensando uma gestão da educação, a gente não consiga olhar para esse todo que está relacionado. Agora, respondendo a sua pergunta, você me perguntou o que é educação aberta, educação remota, agora me pergunta. Isso, essa era complementar, né, Priscila? Vocês trabalham com esse tema da educação aberta. Isso. Então, eu queria que você fizesse essa definição para a gente, né? Eu vou entrar propriamente também sobre o tema das plataformas e aplicativos que estão sendo utilizados, mas antes eu queria que você definisse para a gente, então, o que é educação aberta e qual é a diferença entre educação à distância e ensino remoto. Tá bom. Então, a nossa grande causa no Educa Digital é a educação aberta, e ela se relaciona com a proteção dos direitos digitais. O que é uma educação aberta? É um movimento global, um movimento mundial, que valoriza a partilha de boas ideias entre educadores, que é algo que sempre houve, mas que com o mundo digital, com a cultura digital, se intensifica por conta da interatividade e da possibilidade da gente compartilhar produções e usar produções de diferentes partes do mundo, né? Não só ali da nossa escola, ou da nossa cidade, da nossa rede. Nesse sentido, a educação aberta, ela prioriza a flexibilidade de práticas educativas e de currículos, para que os educadores possam adaptar, customizar os conteúdos do currículo conforme o contexto, conforme o perfil dos alunos, o perfil da cidade, e compartilhar isso usando uma licença aberta. Isso se torna um recurso educacional aberto, né, que são os famosos REA. Porque no Brasil a gente tem uma lei muito restritiva de direito autoral, que também não acompanhou
às novas práticas sociais que estão surgindo aí há tantos anos, já há 30 anos com o mundo digital. Bom, a diferença entre educação à distância e ensino remoto, né, ou educação remota. A educação à distância é uma modalidade legal, reconhecida no Brasil, e inclusive tem vários teóricos, estudiosos já falando que assim, a distância não é bem aplicado, porque não seria a distância, é uma educação à distância sem distância. Ela é à distância porque a gente não está no mesmo ambiente, mas não significa que tem uma distância naturalmente. Você precisa de planejamento para fazer a EAD, precisa de metodologia, precisa pensar todo um cronograma, uma estrutura, e isso leva tempo. Como as nossas escolas nunca tiveram essa prática, nunca experimentaram fazer algo relacionado à EAD, mesmo que durante o próprio processo do ano letivo, é muito pouco que se fez, a gente não pode chamar isso como de uma educação à distância, apesar de estar todo mundo à distância. Então, tem se falado no ensino remoto, porque seria algo emergencial, algo de urgência mesmo, quase que um desespero, porque o que a gente pode fazer para não abandonar os nossos alunos? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Temos problemas, mas também não dá para não fazer nada. E o que é possível fazer é o que está se chamando de educação remota, como que a gente mantém algum tipo de contato com os alunos, algum tipo de trabalho pedagógico, mas não que seja exatamente igual ao que a gente fazia no presencial. Certo. Bom, a gente tem muitos problemas, né, aparentemente, sobre plataformas, aplicativos, e é esse eixo que eu quero discutir com vocês. Antes de entrar na questão, vamos ouvir um caso de assimetrias de poder que a educação, nesse contexto de pandemia, privilegia. Edição, solta aí para a gente, para quem está acompanhando no YouTube assistir, quem está ouvindo nas plataformas ouvir. Presidente, nós temos denúncias gravíssimas em relação ao aplicativo Aula Paraná, que foi contratado sem licitação, por um valor, teoricamente, dentro do valor de mercado, mas o aplicativo é de uma empresa que coletava Big Data para a campanha do Bolsonaro, se não me engano. Quando você vai abaixar o aplicativo e você entra na política de privacidade do Aula Paraná, o termo de acordo de privacidade que vem é da tal rede Mano, a rede utilizada pelos Bolsonaros durante a sua campanha eleitoral. E esse termo permite que o aplicativo colete dados das crianças e das pessoas que estão baixando os celulares, das crianças, dos professores e de seus pais. Dados como o nome das pessoas, o número de telefone, os sites acessados, o tempo passado em cada site. Ele concorda tacitamente, porque é obrigado para baixar aquele aplicativo, concordar com esses termos, faz uma criança, um menor de idade, concordar com termos absolutos de invasão de privacidade. Eu gostaria de saber do líder do governo e do secretário se eles têm noção disso, que nós estamos expondo as nossas crianças e os nossos adolescentes a níveis de invasão de privacidade altíssimos, sem que eles saibam, porque eles estão acreditando que é um aplicativo do governo, mas é um aplicativo que está captando dados, que permite enviar anúncios e permite controlar, inclusive, a geolocalização dos usuários. Quais são os sites acessados? É um absurdo a invasão de privacidade e eu acho que cabe à Assembleia fazer uma notificação ao Ministério Público e aos órgãos de defesa da criança e do adolescente. Se for verdade que os termos aceitos pelos nossos alunos do Paraná são os termos do aplicativo Mano, que são os termos apresentados, é um crime o que vem acontecendo aqui no Paraná. Espero eu que o governo não tenha noção disso, porque se tiver, deve ser implicado criminalmente nisso. Essa denúncia, senhor presidente. Bom, então a gente ouviu aí o caso do aplicativo Aula Paraná, né? Uma denúncia que foi feita pelo deputado estadual Requião Filho. E Marina e Priscila, bom, quais plataformas que vocês estão monitorando, que vocês sabem que estão sendo utilizadas pelas redes estaduais e municipais,
se existe uma diretriz, de fato, federal para o uso dessas plataformas, se tem alguma medida a ser seguida, alguma recomendação, e como está a questão da proteção de dados, né? Uma vez que a gente tem uma lei geral de proteção de dados pessoais que ainda não entrou em voga e que o cenário está se desenhando que ela se postergue ainda mais para o ano que vem. Como que vocês estão analisando essas situações? Como as entidades de vocês estão analisando esse quadro aí da educação e da segurança dos dados pessoais dos alunos? Marina, vai falar? Quer começar? Posso começar aqui. Eu acho que é importante lembrar nesse momento que o Congresso brasileiro ele fez um debate amplo, né, sobre a importância da proteção de dados e que envolveu, inclusive, o debate da proteção de dados de crianças. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada em 2018 e nós estamos no momento de vacatio legis, em que haveria um tempo de adequação das empresas e do governo a essas regras de proteção de dados, né? São responsabilidades e direitos previstos na lei e que também influenciariam, né? Essa lei influenciaria, se ela estivesse em vigor plenamente, também a coleta de dados nesses aplicativos de educação. O que é importante, né? O que a gente tem visto, a gente ainda não concluiu uma pesquisa extensa sobre esses aplicativos, mas o que a gente tem visto em geral é que não há uma adequação, por exemplo, à transparência, a um consentimento livre, expresso e informado. A gente tem pouca informação sobre como é esse compartilhamento de dados com parceiros terceiros, né, da empresa que está coletando esses dados. E quando a gente está falando de crianças, a gente precisa observar que as pessoas com menos de 16 anos, elas não têm a capacidade de firmar contrato. Então, não faria sentido você pensar que essas aplicações elas podem ser usadas pelas crianças sem uma supervisão dos pais, sem o consentimento dos pais. E não há um dispositivo ali nessas aplicações para garantir que o consentimento foi dado pelos pais. Isso é uma preocupação grande, porque os pais podem não estar sabendo, inclusive, de que esses aplicativos estão sendo usados. E aí, para pensar um pouco o que isso significa, né? A possibilidade de armazenamento e de processamento de dados em larga escala, como nunca existiu, ele permite você fazer aferições sobre a personalidade, sobre o comportamento de um determinado indivíduo e, inclusive, orientar comportamentos, o que a gente chama de modulação comportamental. E há um risco muito grande do que pode ser feito futuramente com um banco de dados gigantesco, inclusive porque não há uma opção do estudante, né, que tem uma aplicação que ele tem que usar para ele continuar em contato com a comunidade escolar. Então, não é livre, né, essa possibilidade de aceite dos termos de uso, e não se sabe o que vai fazer com esses dados. Não é só uma questão de se estão fazendo processamentos de dados que hoje são ilegais. A questão é como que vai ser o regramento disso para um uso contínuo, porque é diferente do papel. Você tem uma possibilidade de processamento disso no futuro. Então, você vai criando grandes bancos de dados que podem ser usados para fins que a gente, inclusive, desconhece. A Yasodhara Córdova escreveu um artigo no UOL, né, se não me engano, no meio de abril, que fala sobre esse futuro distópico dos dados dos estudantes, né, que pode gerar uma discriminação, inclusive para o primeiro emprego dessas crianças, para a vida profissional imediata, né. Então, enfim, tem essas preocupações, mas na prática, Priscila, eu encaminho para você direto. Você conhece essa Rede Mano, que o deputado denunciou, que o deputado Requião Filho denunciou, e que tipo de coleta de dados eles estão fazendo, que tipo de vamos dizer assim, de buzz que está gerando aí no meio da educação sobre essa Rede Mano?
Então, Enio, é tão difícil essa temática, é uma temática ainda tão desconhecida do mundo da educação, que quando a gente pensa que o Marco Civil, que é de 2014 e que já traz, que fundamenta algo que já estava na nossa Constituição Federal, do dever da educação, da liberdade de cátedra, do direito dos alunos saberem que existem escolhas. O que está acontecendo hoje é uma imposição de uma ou outra empresa X, que são poucas as empresas, né? A gente pode enumerar todas elas, porque é um mundo muito pequeno dessas grandes empresas que oferecem os aplicativos grátis. E, além disso que vocês pontuaram, a Marina falou que a gente não temos notícia do que, nenhuma transparência de como esses dados vão ser usados, se essa empresa é vendida, às vezes uma pequena edtech é vendida para uma grande, o que vai ser feito com os dados dos alunos que estavam lá? Mas tem algo que é de imediato, que é a história da publicidade infantil, com as propagandas, que isso acontece o tempo todo e não se fala. Os gestores recebem essas parcerias como sendo, que ótimo, não tem ônus, não tem dinheiro, não envolve dinheiro, mas não se esquece que existe um grande valor aí agregado nesse uso dos dados, que é a base do modelo de negócio das grandes empresas, da maioria das empresas de tecnologia digital hoje, nessa sociedade de dados que a gente vive. Só para vocês terem uma ideia, na Alemanha, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui, o estado da Alemanha, o estado de Hesse, não sei se é assim que fala, proibiu o uso do Office 365 da Microsoft porque não estava em conformidade com a GDPR lá. E aqui, mesmo a gente não tendo a LGPD em vigor, a gente já tem vários mecanismos legais, normativas, que possibilitariam um olhar mais atento dos departamentos jurídicos, de pensar como redigir termos de parceria. A gente fez o mapeamento Educação Vigiada, agora acabamos de lançar, é um mapeamento que mostra o quanto as universidades públicas e redes estaduais estão expostas ao que a gente chama de capitalismo de vigilância. Os e-mails, servidores de e-mails estão todos nessas grandes empresas, especialmente Google e Microsoft, e a gente não sabe como esses dados estão sendo usados, não tem termo, não tem regulação, a gente fez pedido de lá, e o que chega, quando tem alguma coisa, são os termos que as empresas exigem que as redes assinem para poder firmar a parceria. Então, tem um baita desconhecimento. Esse aplicativo que você citou é um aplicativo que várias redes estão usando, porque... Da rede humana, né? Você diz. Isso, é um aplicativo que várias redes estaduais, principalmente, estão usando, porque você instala no celular, contando com o uso que os alunos têm via celular, mas não tem nenhuma transparência em relação ao termo de uso que tem lá, o que vai ser feito. Se você não aceitar, você não consegue acessar. Você não estuda. Você não estuda, você não consegue ter acesso. Ainda que em São Paulo tem uma parceria também com a televisão, então acho que na TV Cultura também... Assim, acho que é a Univesp, né? Isso, eu sei que no estado do Amazonas também tem uma rede de televisão, mas não sei se isso é com todos os estados. Mas a partir do momento que você compartilha seus dados ali, os dados e metadados, porque muitos professores já me falaram, mas lá nos termos de uso do aplicativo ou da plataforma que é especial para a educação, está escrito que não vai usar os dados dos alunos comercialmente. Aí eu digo, pois é, mas usa os metadados, porque quando o seu aluno está ali navegando
no gerenciador ali de documento e ele sai e vai para o YouTube não faz parte. Por exemplo, o Yuval Harari, que é um dos pensadores super referência na atualidade, um israelense, que vem falando o quanto conhecer, a gente precisa cada vez mais entender quem nós somos e o que nós estamos em busca quando a gente navega online, porque os algoritmos, eles vão cada vez mais saber mais sobre nós do que a gente mesmo. Pela leitura dos dados, pelo esse uso de dados de uma maneira muito avançada, eles já vão nos mostrar conteúdo, já vão mostrar coisas que, de repente, a gente nem procurou ou que combinam com aquilo que a gente está pensando. Isso leva a fake news, uma série de questões educativas que a gente precisa trabalhar em cidadania digital. E aí, como eu citei o Marco Civil anteriormente, as escolas ainda nem se apropriaram do Marco Civil, e lá no Marco Civil a gente tem destacado a importância de trabalhar a cidadania digital nas escolas. Certo, gente. A gente tem um desafio nacional que está evidente para todo mundo, que é o Enem. Eu acho que o Enem é o caso mais emblemático sobre as discrepâncias da educação brasileira nesse momento, sobre as dificuldades do acesso que promovem essas desigualdades. Ontem o governo federal, a gente está gravando esse episódio no dia 5 de maio, ontem, dia 4 de maio, o Ministério da Educação soltou uma peça publicitária do exame que a gente vai ouvir agora. Solta aí, edição. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bom, é uma peça que vai na contramão do que quem está se debruçando sobre o tema da educação está dizendo, né? Muita gente está fazendo campanha para que o Enem seja remarcado para o ano que vem, para se pensar após o momento de pandemia. E dessa peça, essa peça é bizarra, né? Em termos semióticos, assim, a gente pode ter memes até 2030, né? Porque, além de ser uma peça negacionista, eu destaquei aqui algumas aspas que vale a pena a gente pensar junto aqui, gente. Se uma geração de novos profissionais fosse perdida, assim que se abre a peça. A vida não pode parar. Estude de qualquer lugar, pelos livros, pela internet, com a ajuda à distância dos professores. É exatamente tudo o que a gente não tem, tudo que a gente está debatendo aqui, tudo que os profissionais de educação, especialistas em internet, em redes e tal, estão debatendo nesse momento. O que vocês pensam desse caso, Enem? Por favor. Eles estão vivendo num mundo à parte, né? Um mundo que não existe. Que mundo é esse? Mundo sem pandemia, como se todo mundo tivesse acesso, os alunos estivessem todos bem, as famílias estivessem bem. É uma tristeza isso que a gente está vivendo. É uma tristeza. Várias entidades já estão tentando pedir o adiamento do Enem, o que não seria nenhum prejuízo, você adiar para janeiro, para fevereiro. Nem sei como qualificar uma ação como essa. É uma falta de empatia misturada com desrespeito. Acho um absurdo. Marina? Então, acho que a gente já falou sobre a desigualdade de acesso, né? Muitas dessas aplicações, pelo menos o governo do estado de São Paulo, ele
diz que fez um acordo com as operadoras para que os seus alunos pudessem navegar sem pagar tráfego desse aplicativo, que também é dessa empresa IPTV, que você comentava, Enio. Agora, você imaginar que uma pessoa que tem acesso livre a um aplicativo tem as mesmas condições de estudar do que uma pessoa que tem toda a internet, né, que tem um acesso integral às aplicações da internet, é surreal, é você desconsiderar a desigualdade estrutural e estruturante neste país. Então, a gente está falando de acesso, a gente está falando... e aí não é só acesso à conexão, né? A gente está falando de acesso ao dispositivo. O que é você ler documentos, reportagens no celular por um longo período, e aí não é num dia, mas assim, durante meses, talvez, e o que é você poder acessar num computador, num tablet, no seu leitor de livros digital, tirando isso, né, a possibilidade das pessoas atualizarem os seus aplicativos e terem acesso a outras ferramentas. A gente sabe que as pessoas não conseguem trocar de dispositivos com frequência. Então, às vezes, você até tem um computador na casa da pessoa, esse computador é compartilhado com diversos membros da família, especialmente nesse momento de fechamento, de isolamento social, em que as famílias estão reclusas no lar, então, em que há uma demanda maior de uso pelos mesmos aplicativos que existem naquela casa. E aí, acho que é importante também destacar as desigualdades que estão para além das questões tecnológicas, que por exemplo, a desigualdade de acesso a livros. Então, você fala, estude pela internet, no computador, ou nos livros. Quer dizer, talvez em várias residências não tem nem espaço para ter livro, não há poder aquisitivo para comprar livro. A gente está falando de pessoas que, às vezes, não têm um ambiente propício para o estudo, então, um compartilhamento de espaço entre várias pessoas. Acho que tem muitos comentários no Twitter, assim, comentando de gente que tem que compartilhar o dispositivo, compartilhar a sala com mais 5 membros da família que estão fazendo diversas atividades diferentes, que tem criança, e acho que é uma coisa importante também, que inclusive a pesquisa, esse levantamento feito pelo Cotuca traz, as obrigações que essas crianças e adolescentes eles têm no momento em que você tem uma outra organização do lar, e aí cuidar do irmão, ou cuidar do sobrinho, ou, enfim, lidar com a doença de um parente, de um familiar, de uma pessoa idosa. Exato, então, assim, o medo do adoecimento, tudo isso está colocado nesse momento para as crianças, e a forma como foi colocado, né, de você estar perdendo profissionais, é realmente absurda, porque não há uma perda, né? Há um adiamento de um processo para você poder garantir que as pessoas possam participar em condições minimamente equânimes. E aí a gente está falando de você garantir um mínimo de condição para pessoas que não têm condição de estudar em casa, que não têm e aí, enfim, sem falar nas questões de merenda, né, de outras condições de desigualdade que a gente sabe que existem no Brasil. É realmente surpreendente que o MEC, né, não esteja tomando atitudes, como a Priscila salientou, para coordenar um esforço de garantir uma educação continuada, esse contato com a comunidade escolar. A gente não acha que as atividades regulares escolares deveriam continuar, mas a gente acha que deveriam continuar atividades complementares, inclusive buscando uma aproximação em relação ao contexto, para que as crianças tenham um espaço de reflexão junto à escola do que elas estão passando. Agora, não tem esse esforço, né, uma concertação no sentido de garantir esse esforço educacional, e ao mesmo tempo você tem o recurso público sendo investido para você fazer uma campanha desse tipo, de manutenção de um processo que já é em si bastante contestado em relação à sua possibilidade de inclusão, né? Exatamente.
E tem um ponto da relação da educação também. A educação é relacional. A gente aprende em relações. E os jovens, principalmente, eles estão muito acostumados ao espaço da escola, ao contato com os seus colegas. Imagina os adolescentes. Eu tenho 2 adolescentes em casa. Os adolescentes estão sofrendo muito não poder ver os colegas, não poder trocar, ainda mais os vestibulandos, né, o último ano do ensino médio, nessa perspectiva toda. E aí junta com a perfeição, com essa busca da perfeição, que muitas redes querem se mostrar. Aí eu falo não só das redes públicas, mas das privadas também, mostrar que já está à frente, que já está conseguindo, que vai cumprir essa palavra, esse verbo do cumprir o currículo, é muito perigoso nesse momento. O que é cumprir o currículo? O cumprir o currículo é você dar um apoio nesse momento de pandemia, nesse momento de emergência, ao que é possível para os seus alunos. Não é cumprir o currículo conteudista que você faria em sala de aula, mas você tem que cumprir o currículo na perspectiva ampla de um currículo, que envolve valores, que envolve atitudes, que envolve empatia com todos os envolvidos. E a gente, infelizmente, não está vendo isso, né? É uma pena a gente chegar nessa situação em que os poderes públicos não têm esse olhar para todo o ecossistema e coloca uma propaganda dessa do Enem como se estivesse tudo bem, né? Estude, né? A história do mérito, né? Quem estudar bem, quem fizer tudo direitinho, pode ter sucesso no Enem. Não, a peça, não, eu recomendo que todo mundo que está ouvindo assista essa peça, porque é tão fake, assim, a família bem feita, os estudantes que estão caminhando bem. Acho que é legal. Eu separei aqui um trecho de uma matéria que saiu no UOL semana passada, final de abril, gente, que se chama Sem Internet, estudantes de favelas não conseguem se preparar para o Enem. E tem uma aspas aqui de um estudante chamado Pedro Gomes, que eu acho que é a cara desse Brasil real, não esse Brasil fake da campanha, com os aluninhos com bandeira do Brasil, nos seus quartos, que eu quero saber que aluno que tem a bandeira do Brasil no quarto, daquele jeito. Mas o destaque do estudante é o seguinte: pobre sem formação consegue fazer home office, por acaso? Saiu para ganhar o pão, tomando os cuidados de prevenção. Quando não estou trabalhando, peço a senha do Wi-Fi dos amigos. Perturbo o pessoal no grupo do WhatsApp do cursinho e estudo. Relatou o Pedro Gomes, que é morador da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse é o Brasil real, né? Esse é o Brasil, não dessas peças competitivas no momento que se deveria pregar algum tipo de unidade, né? De coesão. Veja bem, por exemplo, agora você falou nesse ponto do coletivo. Se a gente tivesse uma plataforma pública, se a gente tivesse uma junção das universidades públicas com a educação básica, a gente poderia ter um servidor para abrigar aplicativos livres, abertos, que pudessem ser experimentados nesse momento. Sabe? É um olhar completamente diferente que a gente está tendo agora. A gente está vendo um aceite das soluções imediatas, grátis, como se tudo que vem de fora é o que é bom, e não o que a gente pode se juntar coletivamente e ver o que é possível fazer. A gente está o tempo todo em educação, infelizmente, vindo com esse top-down aí, né? De cima para baixo. E acho que esse depoimento que você selecionou, Enio, ele é muito interessante, porque ele fala também de um lugar que é quais são os recursos que você tem na sua família, em termos de conhecimento familiar mesmo, né? Então, se você tem um pai ou uma mãe que são analfabetos funcionais, que a gente sabe que é uma grande parte do Brasil, a sua condição de analisar ou de estudar um tema pode ter um comprometimento, né? Então, essa desigualdade ela acaba sendo quase uma herança. Você não tem... uma coisa é você ter um pai que vai conseguir sentar do seu lado e te ajudar a entender questões de física, questões de química,
mesmo com um suporte, com um conteúdo ali numa plataforma, na internet, você ter esse apoio de alguém ali do seu lado, ele é muito importante. Então, não dá para você imaginar que essas crianças elas têm a mesma condição. Então, acho que é mais um elemento, aí eu queria aproveitar para citar aqui o Intervozes, reuniu algumas dessas reflexões sobre as dificuldades do que seria um ensino à distância no momento de pandemia, num documento, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação ajudou a gente nessas reflexões que tem a ver com essas desigualdades estruturais, e a gente trouxe alguns elementos também das questões de tecnologia e do direito à comunicação, e a gente reuniu nesse documento que está disponível no site do Intervozes, e acho que ele ajuda a ter essa visão ampla sobre os desafios que estão colocados. Acho que é importante citar, aí acho que a Priscila trouxe uns elementos, né? O que o poder público podia estar fazendo? A gente tem experiências na China de distribuição de computador para estudante, a gente tem na França um esforço de conexão de áreas rurais para que os estudantes consigam estudar. Então, quer dizer, você tem iniciativas que vão além da imposição de um cronograma que desfavorece uma boa parte. Quer dizer, você tem o reconhecimento da desigualdade e uma tentativa de incidir em relação a isso, que é muito diferente da postura que a gente vê aqui. E aí, enfim, a gente tem instrumentos de políticas públicas que foram construídas ao longo dos anos, como, por exemplo, o GESAC, que é uma política para conexão de órgãos públicos, né, de unidade de saúde, de escola e tal, que poderiam ser instrumentos no sentido de levar uma conexão aberta para áreas em que a população vive em situação de vulnerabilidade social e econômica maior. Então, se há uma unidade básica de saúde num determinado território, se há uma escola, será que aquele sinal não poderia ser fortalecido e distribuído para a comunidade? Acho que é você realmente pensar e ter um esforço de inclusão de mais pessoas, né, de mais jovens num processo educacional. E aí o que a gente vê por essa campanha aí do MEC aquele liberalismo em que você deixa tudo à mão do mercado e ainda vai dizer depois que há um processo de meritocracia, né? Que aí é absolutamente questionável. É isso, gente. Bom, vamos nos encaminhar, então, para os finalmente. Eu quero, antes de pedir as considerações finais de vocês, fazer um exercício de futurologia, né? Nesse quadro de Brasil tão desigual, que acho que se torna mais evidente, né, com a pandemia. A gente está evidenciando todas as desigualdades, não apenas na educação, né, no acesso à educação, mas em todas as esferas da vida. Eu queria que se for possível, que vocês fizessem um planejamento para o futuro. Dá para ter uma ideia que o Brasil vai aprimorar a sua educação conectada nos próximos anos? Existem iniciativas? O que precisa ser feito, afinal, para a gente considerar a educação à distância, a educação remota, uma realidade dos brasileiros nos próximos anos? Eu não gosto muito de fazer previsões, porque eu acho que é muito difícil, né, os cenários, quando que a gente ia prever que essa pandemia ia acontecer, né, desse jeito. Mas, olha, Enio, eu acho que muito do que a gente falou aqui nessa conversa hoje é o meu desejo para esse futuro pós-pandemia. Eu tenho um desejo, que eu acho que é otimista até, de que o setor de educação se abra mais para as outras relações, todos os temas relacionados, para a gente garantir, de fato, uma educação mais inclusiva, mais equitativa e de maior qualidade, porque qualidade está na boca do mundo, todo mundo fala em qualidade. Então, qualquer solução agora se associa à qualidade, mas o que a gente está chamando de qualidade? Qual é a concepção de educação com tecnologia que a gente quer para o nosso país,
para a nossa educação. E aí, nesse sentido, o que a gente pode ter aprendido nesse período pós-pandemia, que, claro, algumas a gente vai ter iniciativas, vai ter várias escolas e educadores fazendo o possível, e isso a gente precisa sempre valorizar, porque por todas as questões de família, de situação que a gente está vivendo, os educadores estão se esforçando muito, e eles sempre se esforçam muito, isso é sempre, assim, acompanho há 20 anos trabalhando em educação, e tem um esforço muito grande. E, por outro lado, a gente não tem do mesmo uma resposta de formação, de apoio, de valorização disso, e o que acontece? Vem as empresas do mercado valorizando os professores, aí são as empresas que dão certificação, são as empresas que dão formação, entre aspas, né? Mas é a formação para usar o aplicativo delas. Então, o meu sonho, a minha expectativa era isso, que, de repente, esse momento servisse para dar um chacoalhão no que significa a educação pública, o que significa a gente pensar num país tão gigante como o Brasil, onde 50 milhões de alunos estão na educação básica e mais um tanto na educação superior, o que a gente quer da nossa universidade pública, como que a gente valoriza a nossa pesquisa, a nossa ciência, a integração desses dois mundos. Eu sei que é um sonho, mas eu espero, quem sabe, que isso aconteça. E que a gente possa também olhar mais para os direitos dos nossos alunos, que os educadores, que os gestores estejam mais atentos a isso que está acontecendo. É isso aí, é preciso sonhar, viu, Priscila? Mais do que nunca. É por isso que a gente continua trabalhando. Se a gente não sonhar, a gente para de trabalhar. É isso mesmo. Marina, contigo, então. Eu passo a bola para você fechar o nosso Batalhas Digitais de hoje. Eu queria concordar com a Priscila, acho que tem muitas iniciativas interessantes no sentido de, por exemplo, a UFABC está fazendo uma coleta de computadores, né, de doação de computadores para tentar ajudar seus estudantes. A gente fez um papo com a UERJ, que está estruturando servidores, desenvolvendo suas aplicações internas para garantir aula complementar, multidisciplinar. Então, a gente conversou com a pessoa que hoje está à frente do diretório acadêmico, que falou que é muito interessante a iniciativa que está sendo estruturada na UERJ, que está sendo estruturada de forma voluntária, então não há uma obrigação de todos os professores saírem gravando vídeos. Acho que é uma iniciativa interessante. Agora, a gente imaginar que nesse governo a gente vai conseguir, de fato, levar uma política pública universal para todos os estudantes, de fato, para mim é impensável. A gente não vê nenhuma movimentação no sentido de uma reflexão sobre inclusão, né, sobre redução das desigualdades. Então, eu sou muito pessimista em relação às possibilidades de políticas públicas que a gente pode ter num futuro próximo. Acho que a gente precisa conseguir reforçar o debate de que essas iniciativas muito interessantes, tanto das instituições de educação, né, quanto de organizações da sociedade civil, professores e tal, elas precisam de um reforço de política pública para conseguir chegar a mais gente. É claro que você pode observar as boas práticas, é óbvio que é importante você aprender com as experiências que já têm sido feitas, mas se a gente não tiver essa sustentação em termos de política pública, em termos de recursos públicos, eu acho acho que a gente tem um futuro muito, não muito brilhante pela frente em relação a isso. Agora, espero que esse momento, né, sirva para maior sensibilização em relação ao acesso à internet, a importância desse debate, né, entender que o acesso à internet no lar é importante, as pessoas acessam a internet nos cafés, de forma esporádica. Quando a gente gravou o Freenet, que é um documentário que vai discutir o desenvolvimento da internet, está de graça no YouTube, no Vimeo, para quem quiser assistir, eu passei um tempo fazendo produção em Paraisópolis, e uma das coisas que a gente mais observava lá eram uns montinhos de pessoas
na rua, num canto, e aí você não conseguia saber exatamente. E aí a gente aprendeu que porque acharam a senha da internet naquele lugar, do Wi-Fi. Então, a escassez do acesso à internet fazia com que as pessoas se movimentassem a partir de onde elas conseguissem acesso. Isso para mim, é uma imagem fortíssima e que faz com que a gente continue trabalhando nessa perspectiva da universalização do acesso à internet, sabendo que isso não é suficiente, né? Sabendo que se um dia a gente conseguir a universalização do acesso à internet, a gente tem 50 outros passos para dar. Exatamente. Bom, então, gente, só um minutinho, vamos fazer, então, um breve intervalo para o quadro Entidade de Luta. Solta aí. Olá, meu nome é Gustavo Rodrigues, eu sou antropólogo e mestrando em divulgação científica pela Unicamp. E eu sou pesquisador no IRIS, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade. O IRIS é uma ONG sediada em Belo Horizonte, que existe desde 2015 e que tem como objetivo ser um centro independente de estudo e pesquisa científica interdisciplinar sobre os impactos da internet na sociedade e vice-versa. Nós temos uma dupla atuação. Por um lado, nós produzimos publicações científicas, como relatórios, artigos, estudos e notas técnicas, que tratam de temas relacionados à internet e sociedade, por exemplo, privacidade, proteção de dados pessoais, desinformação, internet de jurisdição, etc. Por outro, o IRIS também desenvolve um trabalho de assessoria à comunidade, divulgação científica e educação, por meio de cursos, oficinas e apostilas relacionados a esses temas que eu mencionei. Nós sempre atuamos pautados pela defesa dos direitos fundamentais no ambiente online e todas as nossas publicações podem ser acessadas de forma livre e gratuita no nosso site, que é irisbh.com.br, e elas também são divulgadas nas nossas redes sociais, por meio do @Instituto IrisBH. Obrigado. Bom, Marina e Priscila, foi um prazer enorme recebê-las, né? Foi um ótimo debate. Obrigado, valeu pelas contribuições e vamos à luta aí pelo acesso e pela educação. Valeu? Valeu, Enio. Valeu. Obrigada, valeu. Priscila. Obrigada, Prazer, Marina. pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Valeu, tchau, tchau.